Pronto, pronto, nós nunca estamos. A gente vai aprendendo também ao longo do caminho. Assim como existe uma jornada entre você ser um aprendiz, entre você ser um servente, um aprendiz, um encarregado, um mestre, ser um mestre pleno, existe uma jornada. Então, mesmo que você esteja tecnicamente preparado, cada obra tem seus desafios. A equipe vai ser diferente, o ambiente é diferente, o projeto é diferente. Os desafios sempre mudam de obra para obra. Então, mesmo que você seja um pedreiro, um carpinteiro, um armador técnico no trabalho que você faz, para você liderar uma obra e fazer com que ela chegue desde o início até o final e você consiga concluir dentro do prazo, no cronograma, etc., existem muitos desafios ali. No vídeo de hoje, Verdades de Concreto, você vai entender qual que é a diferença da habilidade e da responsabilidade para se tornar um mestre de obras. Por vezes as pessoas me veem ou te veem na obra, liderando, mandando, comandando, etc. E os caras abaixo de você pensam assim, é fácil, eu também consigo fazer isso, eu também consigo liderar, eu também consigo tomar conta. Tomar conta de uma obra é fácil. Então hoje você vai entender qual que é a diferença da habilidade técnica e da responsabilidade para poder liderar uma obra como encarregado ou como mestre de obras. Eu sou David Rodrigues, eu tenho mais de 20 anos como mestre de obra, liderando equipes para o Brasil todo, já liderei centenas de pessoas. Hoje a gente vai falar sobre isso. Queria te convidar já para deixar o seu like, compartilhar com seus amigos esse vídeo, pegar um café, um chá, sentar e me acompanhar, que a gente vai falar sobre isso hoje. O nosso tema de hoje é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É familiar essa frase? Como saber se estou pronto para liderar uma obra? Pronto, pronto. Eu chutei a câmera. Pronto, pronto, nós nunca estamos. A gente vai aprendendo também ao longo do caminho. Assim como existe uma jornada entre você ser um aprendiz, entre você ser um servente, um aprendiz, um encarregado, um mestre, ser um mestre pleno, existe uma jornada. Então, mesmo que você esteja tecnicamente preparado, cada obra tem seus desafios. A equipe vai ser diferente, o ambiente é diferente, o projeto é diferente. Os desafios sempre mudam de obra para obra. Então, mesmo que você seja um pedreiro, um carpinteiro, um armador técnico no trabalho que você faz, para você liderar uma obra e fazer com que ela chegue desde o início até o final e você consiga concluir dentro do prazo, no cronograma, etc., existem muitos desafios ali que fazem parte do processo. Por isso que com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Por vezes é muito fácil o pedreiro olhar o mestre e falar assim, ah, isso é fácil, o cara só vem aqui e manda. Mas o que está por trás disso? Certa vez alguém disse assim para mim, ah, eu vou fazer um curso de mestre, e daí eu vou ser mestre de obra que nem você. Eu falei, tá bom, pode fazer o curso. O que muda? Veja, se você pega, imagina comigo um terreno, tá? E o projeto diz que você tem que escavar e começar a fazer a obra em cota negativa. 3 metros para baixo, por exemplo, a garagem vai ser tudo subterrâneo, você vai ter que cavar. Vamos imaginar uma coisa mais simples. Imagine que a gente vai fazer 3 banheiros enterrados num jardim, numa praça. Se você já construiu algo parecido ou tem a habilidade necessária para isso, você vai saber por onde começar. Você vai saber pegar o nível 0 do terreno, pegar o esquadro, pegar a linha mestre, ver o projeto de situação e fazer com que a cota desça e você escave já para fazer as sapatas, o radier, etc., as paredes, impermeabilize por fora e venha fazendo. Se você não sabe fazer, você vai ficar dependendo dos profissionais que estão ali na tua obra. E se eles não souberem fazer, como é que você vai ensinar eles a fazer uma coisa que nem mesmo você sabe? Então, junto disso também vem aquela coisa que eu sempre falo e tenho que reforçar aqui, que para você ser um construtor, você precisa primeiro imaginar, para depois você conseguir fazer. Chegaram os projetos do telhado, chegaram as madeiras, você precisa entender como é que vai ser fixadas as madeiras, quais serão os cortes, quais são as linhas, quais são os caibros, qual é o ripamento, quantas águas tem o telhado. Você precisa entender e imaginar para depois você sair cortando as madeiras. Não vai simplesmente, ah, chegou as madeiras, vamos cortar. Vai lá para cima, não vai dar certo, você vai ter que pagar a madeira. Tá? Então, como saber se eu estou pronto para liderar uma obra? Tecnicamente, se você é um bom profissional, se você respeita ali as questões não só hierárquicas, porque primeiro é o seguinte, se você não é um bom servente, não vai dar bom pedreiro, ou carpinteiro. Se você não é um bom carpinteiro, provavelmente você não vai virar um bom mestre de obras. Então, como é que eu estou pronto? Eu preciso ser um cara bom. E como é que eu sou um cara bom? Eu sou um cara proativo, eu sou um cara que não falto.
Eu sou um cara que aprendo todo dia, mesmo que eu tenha 40 anos de obra, todo dia nós estamos aprendendo, todo dia surge uma técnica nova, um método novo, um jeito mais fácil de fazer com que as coisas aconteçam. Então, saber se estar pronto é você saber que você consegue fazer. Se você consegue fazer, se você é habilidoso para executar uma casa, para iniciar um projeto, se você sabe fazer, se você tem a técnica necessária, esse é o primeiro passo para você galgar um cargo de liderança na construção civil. Mas, como diz o título do vídeo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você precisa pensar quais são as responsabilidades que estão juntas desse processo. Eu sempre falo, e muitos vídeos do meu canal falam sobre isso, que não é você só colocar um capacete branco na cabeça e achar pronto, agora eu vou mandar na obra, eu sou o chefe e pronto. Não é assim que a banda toca. Na realidade, o negócio é mais embaixo. É necessário você entender de todos os processos e ainda saber lidar com o teu pessoal, no sol, na chuva, no frio, com falta de material, cobrando questão da limpeza, da organização, do asseio. Vou te dar um exemplo. Como é que é o banheiro da tua obra? Está bem limpo ou é largado as traças que nem a gente estava acostumado há muitos anos atrás? Então começa por aí, são pequenos detalhes. Como é que é a organização do seu canteiro? Como é que é a sua área de vivência? Eles têm lugar para almoçar? Eles têm lugar para trocar de roupa? Existe um almoxerifado? Não existe? Existe só uma casinha, um barraquinho? Como é que está esse barraco? Está tudo largado, as ferramentas de qualquer jeito, sem que ninguém saiba o que é o que, nem onde está? Tudo começa por aí. Tá vendo que na teoria é muito fácil, você coloca um capacete pronto, você passou a mandar. Mas na prática existe toda a responsabilidade do canteiro, da execução e tudo em cima de você, em cima do mestre. Se eu sei construir, então eu consigo liderar? Veja, a liderança é 30% dom, 70% habilidade. É 30% dom, 70% habilidade. Você não vai se tornar um exímio mestre de obras, ou encarregado, ou mesmo um engenheiro sentado em casa na frente da TV. Mesmo o engenheiro que faz faculdade e vem para a obra, ele vem absolutamente cru, ele não entende dos processos. Tanto que se você pegar 10 engenheiros e botar para fazer uma obra, eles não conseguem fazer a obra. Necessitam dos pedreiros e necessitam do mestre. E quem é o mestre? O mestre é aquele cara que veio ao longo dos anos, passando por todas as etapas da obra, aprendendo a fazer e fazendo todas elas, para que hoje ele pudesse saber identificar onde pode sair errado e aonde corrigir. Aonde eu posso errar no projeto? Qual é a minha margem de erro? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Pega uma casa de, vamos pensar assim, 200 metros de comprimento. Uma casa de 200 metros de comprimento. Tá? Eu vou fazer uma laje nessa casa. Qual que é a minha margem de erro no nível? Essa minha margem tem que estar abaixo de 2 centímetros. 1,3, no máximo 1,7. Você não pode simplesmente deixar os pedreiros saírem a reveria sentando a alvenaria e na hora de você colocar a laje em cima você tem uma diferença de 4 centímetros fora de nível. Se a tua laje é 15 de um lado, ela vai dar quase 20 do outro. Quem é que vai arcar com o prejuízo do material? E o peso naquele canto foi dimensionado para isso? Percebe que existem responsabilidades intrínsecas do trabalho? Que não é só você colocar um capacete e fazer com que eles deixem eles trabalhar, você precisa entender quais são as dificuldades e aonde você tem que tomar cuidado para que não saia errado. Já falei aqui em outros vídeos sobre liderança autocrática. Em determinados momentos da obra você precisa determinar exatamente aquilo que precisa ser feito e como é feito. Você não pode simplesmente deixar, não, bota ali, o cara vai cavar, vai colocar a ferragem e vai fazer o arranque de um pilar. E se esse arranque de pilar, se essa saída de sapata vai a 30 metros de altura? Você pode errar ali 1 centímetro? 2? Como é que funciona? Tá vendo que com grandes poderes existem grandes responsabilidades? Querer ser o chefe todo mundo quer, mas você está preparado para as responsabilidades? Certa vez me passaram um trabalho, quem me acompanha talvez vá conhecer. Eu peguei uma limpeza de um shopping certa vez para fazer, eu era encarregado de obras e colocaram pelo menos, tinha ali 100 pessoas nós tínhamos nós tínhamos praticamente 100 pessoas ali com nós naquela obra. E eu fui encarregado de fazer a limpeza total do shopping, uma coisa aí de 400 mil metros quadrados de área. Imagine 4 quarteirões de obra construída e que tudo precisa ser limpo. E eu lembro que eu separei em várias equipes e eu lembro até hoje que quando eu estava no subsolo, que eram duas áreas de estacionamento,
Eu falei para os caras, falei, ó, tá vendo aqui essa rua, Pilar e Pilar, você vai pegar essa rua aqui, que é um estacionamento de shopping lá embaixo, e eu quero que vocês catem tudo que tem aqui, até as bitucas de cigarro, se tiver, eu quero que vocês catem. E eu tinha pessoal trabalhando aqui, pessoal trabalhando no segundo nível, pessoal no terceiro e pessoal no quarto andar trabalhando. E eu tinha 15 dias para fazer aquela limpeza, senão a gente tinha uma multa de 100 mil reais. Tá vendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Já parou para pensar que a sua obra tem multa contratual e você precisa entregar no prazo estipulado? Que além de colocar o pessoal para trabalhar, fazer o trabalho funcionar, fazer as coisas saírem como está no projeto, não é como você quer, como está no projeto. Você ainda tem que lidar com cronograma, com atraso, com falta de pessoal, com atraso de material, com as intempéries. Choveu 15 dias, o que você faz? Você precisa ter um plano B. Você precisa trabalhar sempre com o plano A, mas olhando para o plano B. Choveu, o que eu tenho para fazer? Não é uma coisa que você tem que pensar na hora que começa a chover. Antes disso, você já tem que se programar. Se eu saio de casa para chegar na obra, para daí eu pensava, o que os meus homens vão fazer? Como é que funciona? Você já precisa saber quem vai fazer o quê. Você precisa determinar quais são as prioridades da sua obra, quais são as urgências, o que precisa ser comprado, o que não precisa ser comprado, qual que é o... quais são as frentes de trabalho que precisam andar nas próximas semanas, aonde você quer chegar, como você vai chegar, quem vai fazer para que se chegue nesse lugar. Então, querer ser o chefe é fácil, todo mundo quer, porque você vê o cara só mandando com o capacete, você ali dentro de um buraco, você fala, eu queria ser esse cara. Mas está vendo que existe responsabilidade? Então, se você quer se tornar um mestre de obra, você precisa entender que você precisa estudar a respeito dos processos das pessoas, saber executar um trabalho bem feito, saber se comunicar com as pessoas, porque são elas que trazem o resultado, não é você. Você está ali só para coordenar, para mandar, para cuidar. Entender que o processo de se tornar um líder passa por fases, mas que é possível. Nós podíamos determinar aqui 3 grandes fases, que é: eu sei fazer. Se você sabe construir, ótimo. Você já tem algo de positivo no sentido de que eu sei fazer e eu faço bem feito. Ok. Então, eu sei fazer. Eu posso fazer. É de você saber que você é capaz de executar aquilo que é colocado para você. Eu sempre falo que um pedreiro faz o serviço do carpinteiro, mas o carpinteiro não faz o serviço do pedreiro. Mas se o carpinteiro disser assim, olha, eu consigo aprender, então ele faz. Então um ponto, além de você saber trabalhar, é você entender que existem coisas que vão entrar no seu caminho, que vão passar pela execução da obra que você não sabe fazer. E não há problema nisso. Cada projeto é um projeto diferente, cada obra é uma obra diferente. Vai vir sempre alguma coisa ali que você fala, isso eu nunca fiz. E agora? Você vai travar? Você não vai fazer? Não, você vai procurar entender como é que se executa o processo, vai estudar sobre o processo e vai executar aquilo que precisa ser executado. Então, é saber fazer e querer fazer, estar disposto a aprender. A gente sempre fala que nós estamos na construção civil, nunca se sabe tudo. Aí alguém pode dizer, como não? Você pode saber de tudo, mas a arrogância em dizer assim, eu sei tudo, ela não vai te favorecer. Agora, se você pensa o seguinte, eu estou sempre disposto a aprender mesmo aquilo que eu não sei, ou estou disposto sempre a melhorar aquilo que eu já sei para que seja mais prático, mais rápido, mais organizado, mais limpo, etc. Isso é importante. A segunda fase é eu sei fazer, eu quero fazer. A segunda fase é eu posso fazer. Eu estar disposto, eu sou predisposto então a me tornar um líder. Eu me torno um encarregado. Então eu passo a comandar. Então eu posso fazer, eu consigo fazer. Eu quero fazer, eu sei fazer, eu quero fazer, eu consigo fazer. Aí começam os desafios, porque você vai começar a lidar com o pessoal. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, o meu chefe me ligou, David, tira aquele encarregado daquela obra, leva ele para o pátio da obra e dá alguma coisa para ele fazer, porque os caras lá na obra querem correr com ele de lá. Esse cara, ele só tinha um cargo de mestre ou de encarregado. Ele estava com um capacete branco, mas ele não sabia lidar com as pessoas que estavam ali. Veja, você não pode... Não, o seu ego vai querer falar mais forte. Diz, eu mando, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Você não é, você está.
Eu estou mestre agora, eu estou tocando uma obra, né? Nesse exato momento eu estou tocando uma obra, eu tenho 10 colaboradores ali comigo, 10 homens. Então eu estou mestre, mas eu sou pedreiro, sou carpinteiro, sou azulejista, etc, etc, etc. Então, você saber fazer, ponto positivo. Você querer fazer, ponto positivo. Você poder fazer no sentido de que sim, eu consigo, ok. Aí vem o terceiro ponto que é, eu aguento? Você aguenta a pressão? Você aguenta trabalhar 12 horas por dia com 30 colaboradores perguntando para você, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? O cimento acabou, que hora que chega a areia? A máquina não funciona, esse disco está cego, eu não tenho lápis, roubaram a minha colher, sumiram com o meu prumo. Você, além dos problemas seus, você tem que lidar com os problemas da equipe. Você precisa gerir os conflitos da equipe. E além disso, você ainda tem o fato de que o pessoal da construção civil, eles vêm de várias partes do Brasil. Muito difícil você trabalhar com uma equipe fechada que seja sempre do mesmo lugar. Então você tem vários modos operantes, cada pessoa trabalha de um jeito, cada pessoa pensa de um jeito. Você precisa gerir o teu pessoal para que isso aconteça. E você tenha qualidade e conseguir entregar sua obra no prazo. Então, querer ser chefe, todo mundo quer. Agora, estar pronto para assumir as responsabilidades inerentes ao cargo de chefe, de líder, de mestre de obras, é diferente. E é diferente você tocar 3, 4, 5 caras e você tocar 30 caras. Já pensou em pegar uma obra com 40 homens para tocar? Já pensou que se eles pararem 20 minutos antes do horário e todo mundo ficar improdutivo, quanto que você perde de mão de obra com isso? E ter a responsabilidade de que a empresa que contrata você para tocar essa obra é a empresa que paga a hora desses caras. Então você não pode simplesmente lavar as mãos e dizer, estão tudo parado mesmo, deixa. Não funciona desse jeito não. Você precisa condicionar eles a parar ali perto de 7, 5 minutos antes do horário. Tem questões que são diferentes? Tem. Se você está com 50 metros de extensão lá, 3, 4 máquinas a 150 metros de distância do teu canteiro trabalhando, obviamente que o pessoal lá tem que se organizar um pouco antes para poder parar no horário. Mas o pessoal que está ali trabalhando no entorno tem que cumprir o horário, você não pode abrir a mão. A gente fala que isso já vai para o lado de uma liderança liberal demais, você vai perder a mão com o teu pessoal. Você precisa condicionar eles a trabalharem no horário, serem produtivos, serem assertivos, etc. E isso é o seu papel como líder. Não é só pegar e passar à frente para cada um e falar, você vai lá fazer isso, você vai fazer aquilo. Teoricamente é assim, mas na prática você precisa ir lá, precisa olhar, precisa orientar, precisa ver quais são os problemas que você pode ter ali, se ele executar errado, passar para ele, falar, presta atenção naquilo ali, olha aquele prumo lá, vê se está certo, cuida com o eixo da janela, cuida com a altura do peitoril. Cuida que ali você vai ter dreno de ar condicionado. Então, você é o cara responsável. Por isso que a gente fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Precisa entender que querer ser o chefe é diferente de ser o chefe e arcar com as consequências. Depois você dizer que, mas foi o pedreiro que fez aquela merda ali, foi o pedreiro. E quem é que estava tomando conta do pedreiro? Cortaram a madeira, tudo errado. Quem é que era o cara que dizia que era para dizer que tinha que cortar a madeira do jeito certo? Fizeram a saída do piso errado. Quem é que devia ter orientado o pedreiro a respeito da paginação do piso? Colocaram as portas fora de prumo. Quem é que era o cara responsável para organizar o carpinteiro para fazer um bom trabalho? Então, querer ser o chefe é uma coisa. Ser o chefe e cumprir com as suas obrigações e com as suas responsabilidades é diferente. David, mas daí não vai ter erro em nada, até parece que a obra é 100%. Não. A gente fala que a nossa média na civil é 97%. Numa média geral, seria isso. Mas se você não cuidar, isso vai para 95%. Quer dizer o quê? Que você vai ter parede fora de prumo. Quer dizer que você vai ter porta que não fecha, que não abre direito. Quer dizer que você tem uma pintura que está cheia de gato, que você olha, você vê os defeitos da pintura. Quer dizer que você vai fazer o telhado está fora do esquadro, dá para ver no beiral que está fora do esquadro. Então você precisa trabalhar de 97% para cima, 98% pelo menos. 100% a obra não fica. Você tem variações.
Por vezes a gente até discute com o engenheiro, porque o engenheiro acha que tudo que está no papel vai exatamente para o canteiro. E não funciona assim. Eu vou cavar uma sapata, que o projeto está mandando cavar aqui. Aí eu encontro uma pedra, eu encontro uma obstrução, Existem variações. E essas variações, elas vão transpassando para a obra. Você precisa ser coerente para entender. E às vezes você não consegue fazer exatamente como está no projeto. Você precisa fazer, há correções ali que precisam ser feitas. Obviamente que se você está tocando uma obra que é sua, por isso que a importância de você saber fazer, é você saber tirar a diferença. Tá? Teu terreno é completamente fora no esquadro, mas a casa não é. A casa está no esquadro. Qual que é a posição que você vai colocar a casa? Como é que isso influencia no teu trabalho? Como é que isso vai influenciar no projeto arquitetônico depois? A respeito do jardim e da casa concluída. Então, a obra, no geral, ela trabalha com 97% de assertividade. Você não chega a 100%. Mas se você relaxar demais, aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo, você tem uma obra que não prestou. Tá? Você tem janela que não entra no lugar, você tem forro fora de nível, você tem tubulação que não está na inclinação certa. Então a gente sempre fala que você tem que arrochar e não afrouxar. Então se você largar eles trabalharem do jeito que eles querem, o troço não vai ser certo. Então você precisa coordenar, você precisa corrigir, você precisa acompanhar, você precisa ajustar. Para que eles trabalhem corretamente, para que eles cumpram o horário, para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Vai chegar em 100%? Não. Mas se você conseguir 98, 98,5%, já é um bom trabalho. Tá? Até porque é diferente você fazer um porcelanato em que todos os cantos são meio esquadrilha e você cortar e você colocar um cara para fazer. E a nossa mão de obra hoje, ela está, infelizmente, cada dia menos qualificada. Então você coloca um cara para fazer uma meia esquadrilha, que ele tem que cortar ali manualmente, porque por vezes na máquina vai esfolar, vai arrebentar os cantinhos, você precisa explicar para ele que no cortar a meia esquadrilha, mesmo com a máquina ou mesmo manual, você precisa deixar cerca de 1 milímetro do corte para o esmalte. Senão ele vai repicar o canto da peça. E você imagina uma peça de 1 metro de altura que o cara no cortar a meia esquadrilha fez 3 ou 4 dentes na peça. Essa peça não serve mais. E de quem é a responsabilidade? Do mestre? Como é que você foi colocar um cara que não sabe fazer para fazer aquilo que precisa ser feito? Se ele talvez tenha a habilidade necessária para executar, você precisa ensinar ele para que ele faça o trabalho bem feito. Tá bom? Entendidos por aqui? Eu lembro a época da minha vida que eu imaginei assim, eu consigo fazer isso, eu consigo ser o mestre, eu consigo mandar e cuidar dessa obra. Mas só 10 anos depois eu fui entender quais eram as responsabilidades inerentes realmente da função. Você olhar, volta naquela coisa, você olhar um azulejista que sabe trabalhar bem, você olha e fala, isso é fácil de fazer, eu também consigo fazer. Vai lá fazer, para tu ver. A prática, a habilidade do cara ao longo dos anos, ela vai melhorando. É prático você saber, eu vou colocar cerâmica nessa parede. Então eu vou fazer a medida para sair com o corte, vou ver o que vai dar em cima, vou ver o que vai dar embaixo, vou tirar o meio, o recorte que eu vou fazer aqui vai sobrar para fazer lá. Tá vendo? As caixinhas estão fora de nível, ótimo, então eu vou arrumar as caixinhas para que elas fiquem no nível, para que quando eu fizer o piso, as caixinhas não fiquem fora, né? Uma aqui, outra aqui. Então, querer fazer, achar que você pode fazer, é diferente de você assumir a responsabilidade da obra, assumir a responsabilidade de todos os processos envolvidos naquele projeto para executar. Mesmo na época que eu achei assim, não, eu consigo fazer, eu demorei cerca de 10 anos para falar, não, agora eu... E mesmo assim, eu posso te dizer com toda a sinceridade do mundo, não preciso usar me foge agora o termo. Também não vou lembrar o termo, não vou lembrar. Tem horas que eu ainda tenho medo de executar algumas coisas. E o medo é bom, porque você sabe que você pode errar. Tem problema em errar? Tem e não. Você precisa errar para você precisar aprender. Mas tem coisas que você não pode errar. Você não vai fazer uma concretagem de um pilar que é 50... Imagina um pilar aqui comigo, de 50 por 50, com 5 metros de altura. Se você não travar essa caixa, ela vai abrir. Se você não vibrar ela na condição certa, ela vai segmentar o agregado. Vai ter lugares que você vai ter só brita, vai ver, você vai ter aquela famosa bicheira.
Então, tem lugar que você pode errar, tem lugar que você não pode. Volta àquela máxima. Aonde é que você pode errar? O medo de errar não pode paralisar você a respeito do trabalho. Eu vou concretar uma laje com 30 centímetros de espessura, uma laje de 100 metros de comprimento, por exemplo. O que eu preciso fazer a nível de escoramento para que não tenha problema, para que não caia isso, para que os caras não despenquem de lá? Por isso que é importante você saber trabalhar, para você não ficar à mercê dos caras. Vai fazer o escoramento de uma laje, vai colocar cada 1,20 m cada escoramento, com uma longarina de 15, vai dar BO. Não vai fazer contraventamento nas escoras, vai dar BO. Você sabe o que é contraventamento? Você coloca as escoras assim, ó. Depois que as escoras estão apoiadas na laje, correto? Já nas longarinas. Quanto maior a longarina, menor pode ser o espaço entre uma escora e outra. A escora precisa se cortar em L para poder apoiar na longarina. Tá? Contraventamento é você travar as escoras embaixo, talvez até em 2 ou 3 posições, de acordo com o pé direito, para que o prédio não faça assim quando você estiver concretando. Você precisa travar a estrutura. Por isso que a gente tem tantos vídeos aí na internet da laje caindo com o pessoal em cima. Tá? Descobrir que é uma jornada de obra em obra, aprendizado diário. Alguém sabe tudo na construção civil? Eu poderia dizer o seguinte, existem pessoas que são mais... eu não vou falar de humildade, mas você não deve usar o seu ego para dizer assim, eu sou o bonzão, eu sou o fodão. Não funciona desse modo. Às vezes, em determinado processo, o ajudante, o aprendiz, o pedreiro dá uma ideia melhor que a sua. E qual que é a dificuldade em você seguir o que ele falou? O seu ego? Só porque você manda? Só porque você é o chefe? E se ele tem uma ideia que é mais rápida que a sua, por que não seguir a ideia e ainda dar o crédito para ele? Ou você tem medo de perder o lugar para ele? Eu conheci muitos mestres de obra ao longo do meu caminho, que eram os caras que carregavam o projeto aqui embaixo do braço e ninguém sabia o que precisava fazer na obra, porque só eles sabiam. Porque só eles tinham o projeto e só eles abriam. Deus o livre você ir lá olhar o projeto do mestre. E eu sempre falo para os meus o seguinte, quem já trabalhou comigo, está assistindo esse vídeo, sabe. Os meus projetos sempre estão na parede, sempre estão ali na banca para que todos possam ver e aprender. Eu não tenho medo que o cara aprenda o projeto e tome o meu lugar. Eu quero mais é que ele aprenda, para mim poder dar um projeto de locação para ele falar, vai lá e loca aquela base de caixa d'água. Depois eu vou lá conferir, obviamente, mas eu espero que os homens que trabalhem comigo cresçam na profissão. Eu não sou o cara que eu tenho medo de alcançar, medo que o cara tome o meu lugar. E eu conheci muitos mestres ao longo desses 35 anos de construção civil que absolutamente não mostravam para ninguém os projetos, não mostravam nada, só ele sabia. Por vezes a equipe fica perdida no canteiro, tem um vídeo também sobre isso no canal, exatamente porque o mestre não passa para a equipe toda o que eles precisam fazer. Só ele detém as informações e ele vai dizendo, faz isso aqui, faz isso aqui. Qual que é o contexto? Por que eu vou fazer isso aqui? Onde eu quero chegar? Qual que é o objetivo? Na minha concepção, o bom mestre era aquele cara que me explicava, David, nós vamos fazer uma sapata aqui, ó, porque vai correr uma viga aqui de balanço depois lá em cima, então essa base ela precisa ser maior. Ela precisa ser precisa ser melhor apoiada por causa do peso em balanço que vai ficar lá em cima. Então eu entendo a necessidade de fazer com que o trabalho seja executado desde ali. Não é simplesmente faz um buraco aí que eu vou fazer um negócio, mas eu não vou te falar. Ser arrogante, daquele cara que fala assim, eu sei de tudo, eu sou... Isso não funciona mais. Saber ser autocrático no sentido de que, olha, eu preciso que você faça exatamente o que eu estou falando agora, porque eu sei o que vai acontecer ali, tá? Eu tenho uma viga que vai passar aqui, uma viga de 1 metro de altura. Então, eu preciso que seja bem travada essa caixaria por causa do peso da viga. Mas eu vou explicar para o colaborador o que ele precisa fazer e como precisa fazer. Não simplesmente faz assim, faz assim, sem ele saber qual que é o contexto, para que ele consiga desenvolver o trabalho. Deixar de travado, eu não sei, o mestre não falou o que é para fazer. A mentalidade de aprendiz, no sentido de que eu estou sempre aprendendo como melhorar a minha comunicação, eu estou sempre aprendendo como incentivar melhor os meus homens a trabalhar com as dificuldades deles, a fazer com que eles cresçam na profissão a cada dia. Por isso, a necessidade de ter essa mentalidade de aprendiz. Eu sou o chefe,
Mas eu não sou melhor que eles. Eu preciso fazer com que eles sejam melhores. Obviamente que eu me desenvolvo todo dia, eu leio, eu busco, eu estou sempre antenado nas novas técnicas e novos métodos construtivos, porque eu espero não ser melhor que os outros, mas eu espero ser melhor que eu ontem. A cada dia eu preciso crescer. Mas eu não quero manter essa posição no sentido de que eu sou o chefe e eles são tudo peão. Não, eu quero que eles cresçam também. Eu quero poder, como eu disse agora há pouco no vídeo, entregar um projeto de locação para o cara e falar assim, ó, vai lá e loca para mim aquele prédio. E eu quero ter a confiança nele de que ele foi lá e fez um trabalho tão bom quanto eu faria. Eu vou lá conferir, obviamente, eu vou lá ajudar ele com os problemas que ele tiver, esse é o processo. Então, volta no começo do vídeo no sentido de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Qual que é a sua grande responsabilidade? Fazer com que os homens que trabalhem com você cresçam na profissão, aprendam a trabalhar. Aprendam a fazer um bom trabalho, não simplesmente vir ali para ganhar o dia, o mês e ir embora. Não, fazerem um bom trabalho. O que se espera que o mestre vai fazer com que a sua equipe faça. Certa vez eu ouvi do meu chefe, talvez ele, se você assiste, certa vez eu ouvi do meu chefe, se ele ver esse vídeo ele vai lembrar. A questão da impulsividade, a questão de você aprender a controlar os seus impulsos. Certa vez eu ouvi o seguinte, David, você precisa aprender a ouvir mais e a falar menos. Em um determinado momento da minha vida como encarregado de obras ali no começo, sempre que eu era cobrado de alguma coisa, eu sempre vinha com todas as questões à mão. Porque fulano, porque Beltrano, porque faltou isso, porque faltou aquilo. Não importa, a responsabilidade é sua, não adianta dar desculpa. Se você errou, assume o erro. Olha, eu errei. Eu não acompanhei. Eu não fui lá olhar, quando eu vi já estava feito e acabou ficando o erro. Se você tiver que pagar material, então pague o material. Assuma o erro, não coloque a culpa em ninguém. Mas aprenda uma coisa. Que tem até um ditado que fala sobre isso. Por que a gente tem uma boca e 2 ouvidos? Porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Você precisa aprender a falar o necessário com os seus homens. E também com o seu superior. Principalmente com o cliente. Você não vai passar para o cliente as dificuldades que você tem a respeito da obra. Se você não conseguiu cumprir com aquela etapa que estava no cronograma, porque a tua empresa não conseguiu colocar material ali, ou porque você teve problema de contratação, etc., você não pode usar isso como desculpa. A empresa que eu trabalho não mandou cimento, não mandou areia, a gente está com problema. Você vai falar isso para o cliente? Que espécie de colaborador é você? Que luta contra a sua própria empresa. Tá vendo que é preciso aprender a ouvir mais e a falar menos? E além disso, tem outro ditado que fala que o silêncio nunca te trai. Então, se você foi questionado a respeito de alguma coisa, que você não sabe a resposta, ou que a resposta vai te comprometer, fica em silêncio. O silêncio, ele nunca te trai. Preciso responder? Talvez sim, talvez não. Mas eu errei. Precisa reconhecer? Precisa ficar de joelho e falar, por favor, me perdoa porque eu errei? Ou simplesmente pode dizer, não vai acontecer mais. Ou, sinto muito, eu devia ter corrigido, eu devia ter ido lá olhar. O problema não é errar, veja, todo mundo vai errar. O importante é um negócio que fala o seguinte, se você precisa aprender um negócio, erre logo. Quanto mais você errar, melhor. No sentido de que quando você erra, você aprende. Não porque você vai fazer errado, porque você quer errar. Se você sabe como fazer um negócio, faça bem feito. Porque se você errar, você vai aprender e vai ter consequências a respeito do erro. Você vai ser cobrado, coisas irão acontecer. Então, se você não erra, você não aprende. Mas, ora, se você aprendeu porque errou, então para de errar e faz o que precisa ser feito, faz certo. Vou fazer o gabarito de uma obra para começar. Esquadro, quantas vezes eu preciso conferir aquilo lá? Quantas vezes forem necessárias, exaustivamente, até que eu tenha absoluta certeza de que a minha locação está no local certo. Com topógrafo, sem topógrafo, eu preciso ter certeza de que está na posição certa.
Se eu precisar conferir 50 vezes uma linha, eu vou conferir 50 vezes uma linha. Não é botar uma linha aqui, botar uma linha lá, pegar um esquadrozinho, botar ali na linha, que nem eu vejo os caras fazendo. Ah, tá no esquadro. Que espécie de obra tu vai fazer? Aí volta aquilo que nós estávamos falando no vídeo. Vai ficar com 90%, você vai fazer uma merda. Então, querer ser o chefe é diferente de ter a responsabilidade necessária para ser o chefe. Botar um capacete branco na cabeça e dizer, ah, eu sou o chefe. Não vale nada, porra nenhuma. Se você não é o cara que incentiva os seus homens a serem melhores, se você não cobra a produtividade, se você não prova a assertividade, se você nem sabe o que é isso que eu estou falando, é sinal que você precisa estudar, é sinal que você precisa aprender a como lidar com as pessoas, como executar uma obra desde o começo até o fim, quais são os desafios que você pode ter, quais são os problemas que você pode ter. Como é que você vai lidar no sol, na chuva, capoeira, com tudo? É um processo. Primeiro você precisa aprender a trabalhar. Depois vem o sentimento de que, talvez eu consiga fazer isso. Depois vem o sentimento de que, sim, eu consigo fazer. E depois vem o processo de, e eu aguento fazer? Eu aguento tocar uma obra de 2 anos ali com 50 pessoas na minha orelha todo dia? Porque isso não dá para fazer, porque aquilo não dá para fazer, porque eu não consigo. Eles não falam que não conseguem. Você bota o cara lá para fazer e você fica olhando, né? Você vai lá olhar o cara. Aí não vai, não desenvolve, não sai, não sabe fazer esquadro, não sabe botar um nível direito, não sabe esquadrejar uma cozinha para botar piso, não sabe fazer piso. Você é quem? Você precisa ser o cara que vai ensinar o cara a fazer. Se ele não consegue fazer, você troca ele de lugar e coloca outro que vai. E daí choveu, a madeira não veio, não chegou cimento, o concreto está chegando. Quem vai fazer o concreto? Quem vai vibrar? Quem vai cortar o concreto? Vai fazer estampado? Não vai. Vai fazer reguado? Vai fazer desempenado? Vai passar placa vibratória? Vai passar bailarina? Vai polir? Você é o cara responsável para saber quem vai fazer todas essas coisas, como vai fazer, em quanto tempo vai fazer e como precisa ficar depois que acabe. E se der errado, você é o responsável, sim. David, mas desse jeito eu também não quero ser. Mas isso não é para todo mundo. É para quem assume a responsabilidade e fala assim, tá bom, deixa comigo. Eu assumo o desafio. Eu assumo o compromisso de pegar uma equipe que eu não conheço. Isso até várias vezes aconteceu comigo, que eu até falei, tem vídeo meu sobre isso, que é você cair de paraquedas. Me pega e me joga numa obra. Eu faço o desafio aqui, me joga numa obra lá, com 50 caras. Me dá os projetos. Eu vou coletar as informações, onde é que vocês estão pegando água, de onde é que vem o cimento, onde é que vem areia, quem que é o fornecedor disso, quem que não é, quem que é pedreiro, quem que é carpinteiro, quem que fez isso, quem que fez aquilo. Esse serviço está bem feito, quem é que fez? Esse serviço ficou uma bosta, quem é que fez? Eu vou determinando quem é bom, quem não é, quem faz isso, quem não é. Aonde estão os meus desafios, quem são os meus fornecedores, como é que é o meu terreno, como é que é a minha logística. E então eu posso determinar e eu começo a determinar quem vai fazer o quê, em quanto tempo. Então é uma coisa de você se preparar a respeito de liderar. A gente sempre fala que na obra é que nem na guerra. Infelizmente, o cara morre lá, você tem que tirar ele e colocar outro, porque a missão ela continua, ela não para. Você tem 10 caras, os caras se amotinam. Ah, nós vamos embora. Então vão, eu vou pegar outros 10 caras e vou fazer o que eu preciso fazer. Você é o chefe, você é o líder, você é o capitão do negócio. A responsabilidade é toda sua. E não só a responsabilidade por executar o trabalho, mas a responsabilidade por fazer com que aquelas pessoas que estão ali cresçam naquilo que elas estão fazendo. O ideal é que você motive eles para trabalhar de uma forma que o dia faça assim, ó. O cara falou, nossa, já é 5 horas? Nossa, já deu horário de ir embora? Por quê? Porque ele estava focado naquilo que você deu para ele fazer. Agora, se o serviço fica se arrastando, se as coisas não funcionam, se a obra não anda, se os caras não trabalham, isso é reflexo da sua liderança. Isso é reflexo do seu posicionamento em relação a eles. Ah, vai lá, faz aquilo ali, faz aquilo lá. Ah, David, mas todo dia tem que arrochar? Não. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso, sobre os tipos de liderança. Tem dia que você tem que ser autocrático, tem dia que você pode ser mais liberal, tem dia que você tem que ser democrático, tem dias que você vai alternar todos esses tipos de liderança num dia só.
Então, tá vendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Não é simplesmente dizer, eu sou o chefe, tá tudo resolvido. Você precisa aprender, que você vai continuar aprendendo ao longo dos anos, assim como eu também aprendo todo dia. E ter essa mentalidade de aprendiz no sentido de não massagear o meu ego, de que, eu sou... Não. Não tenta me bajular. Trabalhe. Não tente puxar o meu saco. Não funciona. Trabalhe. Quer que eu goste de você? Trabalhe. Não tente me agradar. Eu separo trabalho de amizade. A minha amizade que eu tenho com os meus colaboradores, se você já trabalhou comigo, você sabe disso, todas elas são para a vida toda. Nós somos parceiros de trabalho. Mas uma vez, capacete na cabeça, uniforme é trabalho, trabalho, trabalho. Esquece a amizade. A amizade é fora do horário de trabalho. Se você fizer alguma coisa que eu precisar chamar a sua atenção, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou te dar o feedback a respeito disso. E assim você deve agir com os seus colaboradores. O cara que mostra, a gente fala, mas não pode nem sorrir. Não é sobre isso. Mas se você é um cara que mostra muitos dentes, faz muita piadinha, muita risadinha, muita coisa, e não faz o contraponto a respeito da seriedade de que, pessoal, isso aqui não pode fazer, então eles não vão dar crédito para você. Esses dias eu peguei 2 caras parados num determinado canto na obra, faltava meia hora para ir embora. Sabe o que eu fiz? Bora, pessoal, vamos arrumar alguma coisa para fazer, não é porque está chovendo e falta meia hora que não vamos sentar. Tá vendo aquelas madeiras ali, dá para tirar os pregos, tá vendo aquele ali, dá para organizar, vem para cá, vamos ali. Você precisa ser o cara que pensa na obra, você é o cara que determina quem vai fazer, quando vai fazer, em quanto tempo vai fazer e como precisa ficar pronto. Qual que é o resultado? Aquela coisa de 3P, pessoa, processo e produto. É a pessoa certa para fazer o processo certo, para você ter o produto certo no final. Eu vou botar um cara que não sabe fazer alvenaria para fazer uma alvenaria que tem que fazer 4 metros de pé direito? Como é que vai ficar? Vai ficar uma merda. Então tem que ter o cara certo para fazer a coisa certa. E o tempo certo? Quanto tempo o cara vai ficar ali dentro de um banheiro para fazer um reboco? 3 dias? É você o cara que precisa determinar isso, precisa olhar isso, precisa cuidar disso. Eu sempre falo para os meus que não tentem me enrolar porque eu sei o tempo que demora para fazer. Então não adianta você se enfiar lá e passar o dia lá fazendo, enrolando, porque eu sei o tempo que demora e eu vou te cobrar. Fala, bicho, não dá para passar o dia inteiro para fazer 10 metros de reboco. Eu vou te perguntar, quantos metros um pedreiro de reboco tem que fazer por dia, na média? Veja que se vai pegar um muro de 1,80 m de altura, esse cara faz 40 metros num dia. Agora, se esse cara está rebocando só banheiro, quantos metros ele precisa fazer? E eu posso dizer aqui que a média de um pedreiro tem que ser entre 15 e 17, 20 metros por dia. Não pode baixar disso. Qualquer paredinha ainda é 5 metros. Então, também tem a questão da logística. Você precisa fornecer massa, fornecer material para que ele consiga trabalhar, senão ele não vai produzir. Tá? Então, só para a gente finalizar, a meta, no geral, são as pessoas e os processos, não o seu ego. Não é tenho um pedestalzinho para colocar o mestre, porque ele é o mestre. Não. As pessoas da obra, elas são o seu foco, são essas pessoas que estão ali. Assim como eu estou trabalhando aqui com você, estou falando para você quais são as coisas que você precisa entender para que você melhore seus processos, eu faço isso com os meus. Falo, fulano, isso aqui ficou bom que você fez, mas isso aqui não, precisa melhorar. As pessoas precisam trabalhar de modo organizado, precisam ser cooperativas, elas precisam se ajudar, a equipe precisa fechar. Você precisa organizar para a equipe trabalhe sozinha, depois você só vai coordenar para onde você quer que eles vão. Em quanto tempo, como é que vai ser, toma aqui, Você vai botar, vamos voltar a falar da guerra, você vai botar um cara lá para defender uma posição e você não vai dar munição? Então não é sobre o ego. Por isso que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É preciso entender que eu sou o chefe, eu estou o chefe, e eu estou ali para ajudar aquelas pessoas no meu entorno para que elas façam o melhor trabalho que elas possam fazer. E eu não estou ali para levar o crédito sobre isso, eu estou ali para que elas cresçam, para que elas aprendam, para que elas se desenvolvam. E quem sabe, dessas pessoas que trabalhem com você, alguns virem mestres, encarregados, etc. Tá? Então, para fechar, queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos. Se você gostou desse conteúdo, escreve ali embaixo qual que é a sua dúvida, o que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo. E fica aí para vocês. Valeu, pessoal. Abraço.